Vamos dar início à programação de hoje com a conferência do Dr. Alexandre Anéfalos, com o título Dr. Bezerra de Menezes, Médico dos Pobres. Dr. Alexandre é médico, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo e em motilidade digestiva da Universidade Estadual Paulista. Pós-graduado em doenças funcionais e manometria do aparelho digestivo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Presidente da Associação Médico Espírita de Piracicaba. Convidamos, então, a ele a compor a mesa e iniciar a sua palestra. Bom dia, amigos e amigas espíritas. Agradeço ao convite honroso de toda a diretoria, de todos os amigos da AME do Rio Grande do Sul e de toda a diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para estar aqui com vocês hoje, com a certeza de termos momentos agradáveis, de grande congraçamento, e também com a certeza interior que não tenho qualidades para estar aqui e para descrever e delinear a vida, a história, a biografia do nosso querido e amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso Kardec brasileiro, o apóstolo da caridade, o médico dos pobres. A nossa caminhada se inicia no século XIX, após a Revolução Francesa, após a participação desastrosa de Napoleão Bonaparte, trazendo através da guerra, muito sofrimento, muita dor, mas, através do coração misericordioso do Cordeiro de Deus, se iniciava no plano espiritual um congraçamento de espíritos dedicados, servidores ao nosso Mestre, através da necessidade de se trazer à orbe terrestre a terceira revelação, através de espíritos amigos devotados, e assim, em especial, no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, encarnava em Lyon, na França, com a missão de trazer a terceira revelação através da compilação de tantos ensinamentos e novas verdades, mas auxiliado para tal por uma pleiade de espíritos de igual relevância no mundo espiritual e após aqui encarnados, através Jean-Baptiste Rustin, que auxiliaria na divulgação da fé, Gabriel Delany, através dos ensinamentos da ciência, Leon Denis, as reflexões filosóficas, e Camille Flammarion, auxiliando no descortinar dos ensinamentos pelo mundo. Aqui, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, como foi dito, suscitava-se as primeiras inspirações espirituais, inicialmente através de amigos encarnados, mas inspirados pelo plano espiritual, através das incursões homeopáticas, já no início do século XIX, mas também
diante da necessidade do reagrupamento, defronte a grandes situações de conturbação no planeta e no nosso orbe. A reunião tão necessária, capitaneada pelo nosso querido Anjo Ismael, reunindo uma série de tantos irmãos, espíritos, emissários do Cristo, aí se organizava, trazendo a esperança de melhores dias, em especial pelo decorrer das guerras, que, se sabia no plano espiritual, ainda perdurariam mais de 100 anos. Mas sabia-se que para tal, nos próximos 100 anos, esse período de conturbação, de morticínio, de dor, haveria por surgir uma nova mudança, em especial no nosso orbe terrestre, e nos próximos 100 anos haveriam mudanças e a extinção desses que se baseavam no morticínio, na dor, através de pensamentos obscuros, contribuindo de tal maneira para o ressurgimento de uma nação com novos pensamentos filosóficos, morais e sociais tão necessários à época. Nessa reunião, dirigida com tantos irmãos devotos do nosso Cristo, Ismael, por um momento, dirija em especial a um servo tão meritório, mas igualmente tão humilde. Diz a ele que necessitarás descer às lutas terrestres, para que possa reagrupar tantos irmãos em caminhos diferentes. E assim, que nessa luta traria consigo a sua resignação e a necessidade de reforma dentro dos iniciais grupos espíritas, que não tivesse medo ou receio das dificuldades que ali lhe surgiriam, porque teria todo o amparo do plano espiritual. E assim conseguiria pulverizar todas e quaisquer obstáculos, com a certeza da sua fé nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e tendo a certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós e para sempre. Assim, no dia 29 de agosto de 1831, encarnava em solo cearense, em Riacho do Sangue, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para a nossa alegria. De família extremamente católica, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, pais extremamente devotos, o senhor Antônio Bezerra, a sua mãe Fabiana de Jesus, com uma cumplicidade amorosa e caritativa sem igual. Traçavam por suas vidas o auxílio a tantos irmãos em sofrimento. Ele, tenente-coronel à época, fazendeiro, detentor de grandes posses no mundo terreno, não detinha obstáculos para auxiliar a tantos irmãos em sofrimento. E assim, através do seu caminho, encontrou a miséria. Apesar da miséria terrena, nutria dentro dos seus ensinamentos um valor moral extremamente elevado aos seus filhos e à sua família. O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes tinha como irmãos advogados e outro que aí se iniciava nas escolas de advocatícia em Olinda, em Pernambuco. Pela necessidade da perseguição política à época, o seu pai precisou ausentar-se e fugir de solo cearense para se abrigar
e no Rio Grande do Norte, nutrindo ainda os mesmos ensinamentos de devoção e de moralidade aos seus filhos. O pequeno Adolfo Bezerra de Menezes, já aos seus 7 anos de idade, demonstrava a facilidade em adquirir os conhecimentos básicos da sua idade. Em poucos anos já dominava o latim, e em pouco tempo já substituíra o professor de sua época para os mesmos ensinamentos. 4 anos depois, aos 15 anos de idade, sua família retorna ao Ceará, e o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante declara a seu pai e a sua família que não desejaria seguir o mesmo caminho de seus irmãos, todos advogados e estudantes, mas sim que nutria em seu coração o desejo de seguir o sacerdócio da medicina. Nesse momento, o seu querido pai, Antônio Bezerra, diz a ele, da sua situação financeira, dificuldade em auxiliar nesse seu intento, auxiliado por tantos irmãos e amigos familiares caridosos, conseguem resgatar uma quantia necessária de 400 mil réis para que ele pudesse estar embarcando através de navio na cidade da Corte, no Rio de Janeiro, para que pudesse iniciar o seu curso de medicina tão almejado. Assim, aos 20 anos de idade, inicia na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro o seu curso de medicina, passando por inúmeras dificuldades, porque à época não era incomum muitos amigos de bancos escolares serem ateus. A sua grande dificuldade financeira lhe batia a porta com frequência, onde, em seu desespero pessoal, pela dificuldade de se manter de acordo com os seus restritos recursos, lhe é surgida a advinda de um moço, também estudante, que lhe bate à porta, enviado provavelmente pelos céus, pelos amigos espirituais, porque no momento de maior sofrimento, pela sua penúria financeira, lhe solicita a possibilidade de aulas particulares, mas o nosso querido Adolfo, sempre humilde, à época, em toda a sua vida, lhe diz que não tem qualidades para isso, mas o moço insiste, e também insiste que ele aceite o pagamento antecipado de 50 mil réis, para que possa auxiliá-lo em ensinamentos nessas aulas. Era a quantia necessária para que pudesse o nosso querido Adolfo saldar as suas dívidas com o seu senhorio e as suas dificuldades iniciais, mas por acaso do destino, aquele que lhe bateu à porta, lhe solicitando auxílio, nunca mais retornou. O nosso querido Adolfo, mais uma vez, certo do auxílio do alto, conseguiu concluir o seu curso de medicina aos 25 anos de idade, defendendo uma tese extremamente importante à época do diagnóstico do cancro, uma doença sexual transmissível. Após o seu findar do curso de medicina, não tinha recurso algum e, mais uma vez, necessitou do auxílio de um irmão, de um amigo de curso, um colega médico, para que pudesse dividir uma sala para iniciar os seus primeiros trabalhos médicos. Mas, inicialmente, ninguém o procurava, e aqueles que o procuravam em sua casa, na grande maioria não tinham a possibilidade nenhuma de qualquer recurso financeiro e de lhe pagar as consultas. Mas em jamais, em nenhum momento, a qualidade dos atendimentos e o amor que saía daqueles olhos verdes tão intensos deixou de abrigar a alma de tantos necessitados. Foi através da carreira militar, da possibilidade do oferecimento de uma vaga de um tenente, à época, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho,
que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes conseguiu o seu primeiro emprego e a sua primeira estabilidade, não mais Cavalcante, porque ele não mais assinaria como Cavalcante a partir de então. Nessa sua estabilidade financeira, auxiliou na sua jornada terrena, lhe deu uma situação mais estável, mas jamais esqueceu do auxílio aos pobres e necessitados, quer através do auxílio caritativo, das receitas gratuitas ou das vestes e da necessidade de transferência de recursos financeiros a tantos irmãos necessitados. O sacerdócio na medicina, para ele, tinha uma razão tão especial de ser, que ele ensinava e nutria dentro do seu coração as seguintes palavras: nenhum médico tem o direito de terminar uma refeição, de inquirir se é longe ou perto, quando algum aflito lhe bate à porta, de não auxiliar por estar com visitas, por ter trabalhado muito, se encontrar fatigado, por ser mau o caminho ou o tempo, longe ou no morro, por orientar aquele que pede auxílio, que procure outro, de pedir um carro àquele que não tem o direito de pagar uma consulta. Esse não é médico. É comerciante da medicina que traz em sua vida a luta pelos ganhos materiais para saldar os gastos da formatura. E que manda para longe de si o anjo misericordioso que vem do céu, que possa atingir a sua alma e o seu coração, os únicos tão necessários para os médicos, para a riqueza das suas almas, que jamais mudarão nos vai-e-vens da vida. Através desses ensinamentos, de incorporá-los em sua vida, nos trouxe um exemplo de elevado valor e de elevada expressão. Através do início de sua vida, construiu matrimônio com a Dona Maria Lacerda Augusta, o seu primeiro amor, a quem ele dedicou a sua vida, nos poucos anos que esteve com ele, e o impeliu ao início da sua vida na carreira política. E, em detrimento ao início da sua carreira na vida política, não mais poderia continuar na vida militar, abandonou e iniciou com muito afinco pelos seus inúmeros desejos de auxílio à humanidade. Infelizmente, o seu primeiro amor, tão devoto a ele, apesar de lhe ter dado os 2 pequenos filhos, um de 3 anos e o outro de 1 ano e meio, desencarna 5 anos após, de maneira rápida, com 20 dias após contrair uma febre tifoide. O nosso querido Adolfo se mostra extremamente consternado, abalado e procura, dentro dos ensinamentos bíblicos, o consolo para a sua alma. E assim, no ano seguinte, acaba contraindo matrimônio com a irmã de sua primeira esposa, Cândida Lacerda Augusta, que lhe daria 7 a 10 filhos por diferenças biográficas, e que lhe auxiliaria sobremaneira em sua vida, inicialmente política e humanitária, mas também em toda a sua carreira ao longo de tantos anos. Foi eleito vereador, deputado, reeleito deputado, presidente da Câmara Legislativa na época, e nutria tantos esforços pelo auxílio de tantas causas, como da abolição da escravatura.
apesar das grandes dificuldades na época, escreveu e dedicou de maneira gratuita seus escritos para a tentativa de se mudar os padrões de comportamento imoral de anos à época. Em paralelo à sua vida em solo brasileiro, o Espiritismo lançava raízes através do nosso querido Allan Kardec, que desencarnaria em 1869, aos 65 anos de idade, deixando um legado no velho continente, mas que aqui chegaria em solo brasileiro com uma realidade diferente, inicialmente curativa, inicialmente através dos trabalhos e esforços homeopáticos, o chamado Espiritismo brasileiro. Nessa caminhada, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele recebe, através do médico e tradutor Joaquim Carlos Travassos, a primeira obra traduzida, em 1875, do Livro dos Espíritos. Aproximadamente 18 anos após o seu lançamento na França e 6 anos após o desencarne de Allan Kardec. Recebeu o livro e dizia que caminhava ele de Tijuca, do centro do Rio de Janeiro a Tijuca, onde habitava, onde pegaria o bonde, e aquela leitura, provavelmente bastante instigativa, não o levaria ao inferno. Inicia a leitura de maneira bastante dedicada e tem a certeza que aqueles ensinamentos aparentemente novos para ele como ser terreno, não eram novos para ele como ser espiritual. E assim ele entendia que, como se chamava à época, ele se considerava como um espírita de nascença, e assim trilhava a sua caminhada diante da doutrina tão importante para o nosso país, o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Foi ele também auxiliado pelos auxílios da homeopatia, através de um médico espírita, João Gonçalves do Nascimento, porque ele também adoecia com frequência, em especial da região estomacal, e, curioso à época de tantos adventos da homeopatia, escreveu ele numa folha tão simplória a sua solicitação de recurso, escrevendo assim, de maneira muito simples: Adolfo, procedente de Tijuca, recebeu prontamente o auxílio homeopático através das inspirações espirituais do médium João Gonçalves do Nascimento, que veio de encontro ao início da sua cura, da sua enfermidade terrena. Assim, extremamente agradecido e, ao mesmo tempo, bastante motivado para essa caminhada na homeopatia, também a indicou para sua esposa e também aos pacientes que iam se surgindo nos seus atendimentos em consultório. Foi um extremo e dedicado defensor de tantas causas, extremamente estudioso, e uma das causas que ele nutria grande apreço e dedicação ao estudo da loucura, mais tarde publicado em Loucura sob o Novo Prisma, em 1920, mas que alertava a possibilidade dessa doença mental, a princípio de entendimento terreno, que poderia ser motivada por influenciações espirituais. Então, não necessariamente todos aqueles crucificados com o diagnóstico de doença mental, sem a possibilidade de melhoria na sua condição de saúde, estavam assim albergados. A possibilidade das influenciações nefastas do mundo espiritual, as obsessões espirituais, poderiam estar ali presentes,
e não deveriam ser desconsideradas. Informações e reflexões à época que causaram bastante estranheza aos médicos academicistas do mundo terreno e da medicina terrena. O seu papel diante do Espiritismo e do avançar do Espiritismo em nosso país foi extremamente importante. Em sua caminhada, alguns outros amigos também a traçavam. Assim, em 1883, Augusto Elias da Silva fundava a revista O Reformador, mas que sofria grandes dificuldades na época e solicitou auxílio dos pensamentos e reflexões do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, o que deveria fazer em relação a tantas adversidades e confrontamentos da Igreja Católica. Nosso querido Adolfo dizia para ele e o ensinava que ele não deveria retribuir ofensas com ofensas, mas sim mostrar o outro lado da doutrina espírita. No ano seguinte, a Federação Espírita Brasileira havia se fundado em 1884, auxiliando na caminhada dos espíritas. Mas que nós não devamos esquecer da missão já pronunciada pelo nosso querido Anjo Ismael, do nosso amado Bezerra de Menezes. Ele, jornalista, escritor, auxiliava em tantas obras, em tantas reflexões, em tantos ensinamentos, como aqueles que ele testemunhava na revista de extrema importância, no jornal de extrema importância da época, O País, convidado por Quintino Bocaiúva para que pudesse escrever de maneira, através do seu pseudônimo de Max, tantas informações que ele recebia do mundo espiritual. Esse jornal era de tamanha importância, porque era o jornal mais lido do país, mas não somente do nosso país, mas esse jornal transladava pela América e até alguns países da Europa. E através do pseudônimo de Max, ele conseguia descrever profundos ensinamentos. Primeiramente, a Igreja Católica nutria pela doutrina espírita uma conturbação e uma luta contrária extremamente intensa. E o nosso querido Adolfo, em seus escritos, também conseguia descrever tamanhos ensinamentos contrários à ação da Igreja Católica, deixando, inicialmente, a primeira pergunta e a primeira reflexão àqueles que o liam, que era importante deixar a todos a possibilidade inicial da reflexão, que não deveriam ter o julgamento e a perseguição da doutrina espírita, sem inicialmente dar a oportunidade do conhecimento, da reflexão interior e assim tirarem suas próprias conclusões. Então, ia ele, através dos seus escritos, ensinando e descrevendo as coisas do mundo terreno em associação com os ensinamentos do mundo espiritual. Desde os ensinamentos aqui da Terra, do nosso planeta Terra, de planetas distantes como Vênus, de ensinamentos vindos de habitantes de Vênus, de ensinamentos em relação à imortalidade da alma, da sobreexistência da alma e também da importância do adoecimento. Já à época, nos escritos em O País, ele deixava muito claro que o nosso Pai Criador jamais teve, jamais teria a intenção de causar sofrimento aos seus amados filhos, mas que permitia, através das doenças e do adoecimento, o lavar de nossas almas.
através das reencarnações sucessivas. E assim, de maneira bondosa, permitir a nossa evolução pessoal. Uma informação extremamente importante, porque ainda nos dias de hoje causa estranheza a importância da doença e do adoecimento como uma condição inerente e necessária para a nossa evolução, enquanto ainda estivermos encarnados no planeta Terra. Nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes teve tantos ensinamentos e tão interessantes que uma de suas caminhadas que fazia entre a Federação Espírita, o centro espírita que frequentava à época, certa vez foi tomado de súbito e um policial e uma conglomeração de pessoas se aproximaram dele e ele, estranhando ao fato, perguntou: mas o que está acontecendo? E aí o policial diz ao nosso querido Adolfo: doutor Adolfo, o senhor não se percebeu, mas esse ladrão acabou de lhe tomar a carteira. Doutor Adolfo prontamente lhe diz: não, deve estar havendo algum engano. Este é um amigo meu, que está fazendo uma brincadeira. Ele não é um ladrão. O policial, estranhando o fato, liberou o ladrão. E o nosso amado Bezerra chegou até ele, lhe deu um abraço e lhe disse: meu querido irmão, se o seu intento era esse, eu tenho certeza que a sua necessidade pela sua privação material era grande. Então, eu não tenho dúvida de lhe destinar o conteúdo dessa carteira para você, para que possa aliviar o teu sofrimento material. Com lágrimas nos olhos, esse irmão, a princípio um aparente ladrão, caminhou transformando a sua vida. Em outra passagem, nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes descia as escadas da Federação e foi abordado por um rapaz de seus 45 anos, cabelo desalinhado, com um olhar extremamente sofredor. Mas como o Dr. Bezerra irradiava uma luz tão intensa, era difícil ele conseguir se aproximar dele, porque todos queriam, por algum momento, por alguns instantes, trocar uma palavra com ele, um olhar, um abraço fraterno. Mas Dr. Adolfo, extremamente sábio, percebe o olhar sofredor desse seu irmão e chega até ele e pergunta por que ele sofre. E esse nosso querido irmão em sofrimento diz a ele: doutor Bezerra, o senhor me desculpe, mas eu tenho esposa, 2 filhos que estão adoentados, eu mesmo estou doente, no estado febril, e peço o seu auxílio. Doutor Adolfo, que não media esforços para qualquer tipo de auxílio, médico, humanitário, caritativo e mesmo financeiro, olhou as mãos e já não mais tinha o anel de formatura que havia destinado a um outro sofredor que havia perdido a sua esposa e não tinha recurso financeiro para enterrá-la. Olhou em seus bolsos e percebeu que não tinha nenhum recurso financeiro para lhe destinar. E consternado com o sofrimento desse irmão, orou e pediu aos céus a inspiração divina para que pudesse auxiliá-lo. E a inspiração veio em seu coração e ele disse a esse irmão, pedindo desculpas, que não tinha nenhum recurso para lhe dar naquele momento, mas que se ele aceitasse, ele poderia lhe dar um abraço. Esse abraço tão demorado, tão carinhoso e tão intenso,
transmutou em seu coração uma energia profunda. E o Dr. Adolfo pergunta a ele: meu irmão, você tem fé em Deus? E ele diz: tenho, Dr. Bezerra, tenho sim. Então, por favor, ao chegar em sua casa, abrace a sua esposa, a seus filhos, que eu desejo que essa noite a sua vida se transforme. Rapidamente, esse irmão em sofrimento vai até a sua casa, abraça os seus familiares, e estranhamente, no evangelho daquela noite, a água que tomavam tinha um gosto diferente, parecia ter gosto de alimento. E aquela barriga vazia, aparentemente estava saciada, conseguiram todos dormir bem à noite, acordaram todos sem febre. E, estranhamente, aquele jovem é inspirado a procurar em uma outra porta e que batesse essa porta. Nessa porta bateu e, de maneira inusitada, se aproximou uma pessoa que, consternado com o seu sofrimento, lhe deu um emprego. Passada uma semana, esse sofredor foi até a federação e encontrou o Dr. Bezerra, que já, pelas atribulações da sua vida, já não mais se lembrava, porque tantos irmãos ele auxiliava, com tantos sofrimentos. E foi a ele agradecer o auxílio daquele abraço, que nos traz o ensinamento que muitas vezes esperamos momentos sem adoecimento no nosso corpo físico, momentos de paz interior, de melhoria na nossa condição financeira, para podermos auxiliar ao próximo. Mas, através desse ensinamento, entendemos que o poder de um simples abraço, mas sincero, pode auxiliar. O nosso Bezerra de Menezes trazia também dificuldades interiores, porque, como nós já sabemos, os espíritas à época, em nascimento ou renascimento em solo brasileiro, também estavam um pouco conturbados entre o início da busca da cura através das inspirações receitistas homeopáticas e também através de alguns estudiosos e devotados às comprovações científicas. O Dr. Adolfo era extremamente estudioso e valorizava os estudos e as comprovações científicas, e sabia ele que esses estudos e comprovações eram extremamente importantes para a credibilidade do movimento espírita à época, e ainda o é nos dias de hoje. Não somente para aqueles que se aproximam, os chamados simpatizantes do espiritismo, que se aproximam através do misticismo, mas também aqueles que se aproximam através do interesse exclusivo das comprovações científicas. Então, descrevia ele os fenômenos materiais que assim surgiam como evidências incontestáveis. E era auxiliado e buscava embasamento através de grandes pesquisadores no mundo, em especial fora do Brasil, e descrevia nos seus relatos, no jornal O País, dos ensinamentos e das comprovações de Cesare Lombroso, de William Crookes e de tantos outros, que davam credibilidade ao movimento espírita, credibilidade para a sociedade que ali se formava. Mas, estudioso que era, também ficava consternado com a separação entre a ciência e a religião, entre as comprovações científicas, extremamente importantes à época e nos dias de hoje, e a necessidade dos trabalhos caritativos e de fé. Então, como a sua missão
relembrada da reunificação dos espíritas, assim caminhou, trazendo a eles o seu exemplo de devoção a tantos sofredores através das suas receitas, do seu atendimento humanitário. As dificuldades foram surgindo cada vez mais, em especial em 1890, com o Código Penal, que restringia e limitava as associações religiosas e aos agrupamentos religiosos, em especial ao Espiritismo. A revista O Reformador cessou as suas publicações por um tempo, os espíritas se desalinharam do seu caminho, mas com o passar do tempo, a dedicação e o esforço de tantos espíritas e do nosso querido Adolfo, o caminho novo do Espiritismo novamente ressurgiu. As dificuldades de manutenção dos ensinamentos necessários e da unificação trouxeram enfraquecimento à Federação Espírita. A necessidade de um novo presidente, de um novo organizador desses ensinamentos. Dr. Bezerra, já cansado de tantos embates religiosos, ensinamentos, a primeira monta, na solicitação que pudesse abraçar a presidência da Federação Espírita, não se mostrou condizente com o cargo, enfraquecido fisicamente. Mas, como já havia recebido anteriormente do médium Frederico Júnior, os ensinamentos de Kardec aos espíritas brasileiros, também recebeu as intuições do alto para que pudesse assumir a presidência da Federação, tão importante para a unificação dos espíritas. E assim assumiu, desenvolvendo estudos do Livro dos Espíritos, do Evangélico, das reuniões mediúnicas de desobsessão, tentando juntar a tantos irmãos com ideais parecidos, mas muitas vezes distantes, como encontramos às vezes nos dias de hoje. Ideais parecidos, mas muitas vezes distantes. Assumindo a presidência da federação, recebeu amparo espiritual para que pudesse auxiliar nessa unificação e também para que pudesse desenvolver as primeiras escolas de médiuns, declarando a importância dos estudos, dos ensinamentos e do estudo da mediunidade. Uma vida tão dedicada, com tantos anos de intenso trabalho, de estudo, de reflexões filosóficas, científicas, humanitárias. Nos últimos 5 anos que presidiu a Federação, a cada embate, a cada oscilar da sua alma, ainda mantinha os pés firmes, mas era chegado o momento da sua partida, do seu retorno à pátria espiritual. Então, surgido esse momento, no dia 11 de abril de 1900, uma hora antes de sua partida, Dr. Adolfo, percebendo a necessidade do seu retorno à pátria espiritual, já em sofrimento há 4 meses, porque estava acamado, e para muitos não entendiam como um emissário do Cristo, que dedicou a sua vida para auxiliar a tantos, de maneira tão intensa, tão exemplar, poderia ser arrebatado por uma doença vascular cerebral. Então, num derrame cerebral, 4 meses acamado, com apenas as funções motoras de um lado do seu corpo, onde não conseguia emitir uma palavra, mas mantinha ainda em seu olhar uma transmissão de energia, de amor tão intenso,
naqueles seus maravilhosos olhos verdes. Ainda era procurado no seu quarto por tantos pobres, humildes e também ricos. Aqueles que vinham por ele rezar, mas que ainda necessitavam das inspirações daquele olhar. Então, às 10h30 da manhã, 1 hora antes do seu retorno à pátria espiritual, ele se esforça e pede inspiração e auxílio divino, para que ele pudesse aproveitar cada momento do seu sofrimento físico. Aquele ensinamento que ele nos disse. A doença e o adoecimento fazem parte da possibilidade que o nosso Pai Criador nos dá de evolução. Ele jamais poderia nos dar um exemplo contrário. Meu querido Pai, que eu possa aproveitar todo esse sofrimento, mas que não desampare a todos os meus irmãos que aqui vêm procurar auxílio, que possa ampará-los em inspirações e proteção. E assim, 1 hora depois, volta à pátria espiritual nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E lá, recebido pela emissária da nossa Mãe Santíssima, Celina, é despertado no mundo espiritual e ela lhe chama até a sacada onde se encontrava. Meu querido Adolfo, vem até aqui comigo. Ele vai até a sacada e visualiza uma quantidade enorme de espíritos desencarnados e encarnados em desdobramento. E ele pergunta, minha querida irmã Celina, o que são todos esses espíritos, todas essas almas que aqui estão? E ela lhes diz, meu querido Adolfo, meu irmão, são todos aqueles que você em sua vida auxiliou. Todos aqueles que você auxiliou com suas mensagens, com as suas inspirações, com a sua dedicação humanitária. Tantas mães, tantas crianças, tantos obsediados estão aqui para lhe nutrir e lhe dedicar a gratidão e reconhecimento pelos seus atos. Extremamente emocionado e também, como sempre, humilde, dizendo não ser merecedor daquela comunhão de irmãos, continua no plano espiritual a nos auxiliar. Passados décadas, na comemoração dos seus 50 anos no mundo espiritual, já com merecimento para atingir outros orbes, outras esferas espirituais, porque já não mais era necessário se manter vinculado aqui ao plano terreno. Mais uma vez, na visita de Celina, ele diz, minha querida irmã, tenho a certeza que não tenho nenhum merecimento, sou apenas um simples servidor do Cristo, que infelizmente faço apenas aquilo que está ao meu alcance, mas se eu tiver a possibilidade de solicitar algo, eu gostaria de solicitar que eu ainda me mantivesse unido aos meus irmãos brasileiros, enquanto houver algum irmão em sofrimento. Celina vai até a Mãezinha Santíssima e traz a resposta que sim, que ele pode continuar auxiliando a tantos irmãos que ele tanto ama. Décadas se passaram, 50, 100 anos, e aí está,
o nosso querido amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mantendo o seu trabalho incansável por cada um de nós aqui, deixando a possibilidade de ascender esferas maiores para estar com cada um de nós. Deixou tantos ensinamentos e tão profundos, extremamente forte no combate da Igreja Católica, através dos seus escritos no país, em outros jornais, lutando contra o que adquiria de conhecimento, mas que esse conhecimento pudesse ser propagado para todos nós, lutando pela possibilidade das reflexões, como entender o julgamento e a condenação da doutrina espírita à época, sem a possibilidade de ao menos conhecê-la. E assim, através do conhecimento, refletir. E através das reflexões, assim julgá-la. Mas tantas evidências nos deixou claro a importância das documentações científicas, da reunião não somente dos espíritas, tantos movimentos espíritas são necessários em tantas terras do nosso solo brasileiro. Agremiações, associações, federações, extremamente necessárias. Mas assim o serão se caminharmos de maneira conjunta, de mãos dadas. Porque não foi assim o motivo principal de sua missão, a reunificação, a união de tantos com ideais aparentemente parecidos, mas às vezes diferentes. Não podemos lutar contra as comprovações científicas, pelo contrário, devemos persegui-las. Os trabalhos humanitários e caritativos são o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação para qualquer um de nós. Mas, para cada movimento, podemos caminhar junto com os ensinamentos cientificistas, não os valorizando em maior importância o trabalho humanitário caritativo, que é a razão de nossa existência, trazendo a possibilidade de transmissão do que temos para junto de nós, dos ensinamentos da doutrina espírita. Tantos irmãos, através de comunicações psicográficas, psicofônicas, trouxeram conhecimentos e orientações do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros. Os ensinamentos para as nossas reflexões, os ensinamentos para que possamos caminhar e ascender patamares melhores de evolução, mas que possamos também trazer junto de nós tantos irmãos que necessitam, que sofrem. No livro recente, que está aqui com vocês, Cartas do Dr. Bezerra, psicografado por um querido irmão, médium e médico Roberto Lúcio, ele traz vários ensinamentos da nossa doutrina espírita aos médicos. Primeiramente, que a medicina é uma oportunidade de um período de nossas vidas, que nós, como devedores, necessitamos arrebatá-las em nossos corações, em nossas mentes e em nossa caminhada. A medicina não é por merecimento, mas também a medicina não deve ser esquecida nos bancos das academias, das instituições de ensino, dedicadas em especial aos conhecimentos técnicos, diagnósticos e terapêuticos. A Associação Médica Espírita
da qual nosso Dr. Bezerra de Menezes é um dos nossos patronos, que já, como foi falado pelo nosso querido presidente, tem o ramo, o braço científico, deve trazer aos bancos escolares os ensinamentos espiritualistas e, aos poucos, espíritas. Porque também o Dr. Bezerra, nos seus escritos, assim escrevia: ao espiritualismo, para os recém-nascidos espíritas, as filosofias espiritualistas, as reflexões espiritualistas, que não devemos praticar o proselitismo religioso no nosso consultório, mas, por outro lado, quando assim nos for solicitado, devemos sim dar o exemplo dos nossos mínimos conhecimentos e da nossa crença dentro da doutrina espírita. Sem proselitismo, mas com exemplificação. Mas a exemplificação, como o Dr. Bezerra já nos orientava, ela não deve ser verbal. Ela deve ser através do nosso exemplo, das nossas atitudes. Nós médicos, que estamos no mesmo patamar de todos vocês, lutando contra as nossas imperfeições, não somos detentores da possibilidade de cura, porque a cura depende de cada um de vocês. A cura depende do esforço e da vontade de cada um, lutando contra as nossas tendências inferiores, num aprendizado conjunto, profissionais da área de saúde e assistidos. Devemos trazer a todos esses a possibilidade dos conhecimentos da vida no mundo espiritual, em tantos sofrimentos, em situações onde o desencarne, como assim o foi para o Dr. Bezerra, através de um aparente sofrimento físico, porque o sofrimento é inerente através da reflexão de cada um. O adoecimento é necessário, por muitas vezes, pela expiação das faltas das vidas passadas. Mas o sofrimento, ele não é obrigatório. O sofrimento, e pelo contrário, a revolta, não deve estar em nossos corações. Porque assim, se assim nos declaramos como espíritas, a nossa caminhada deve ser através da ciência, sim, dos estudos, do auxílio caritativo, do auxílio a tantos irmãos em sofrimento para que se encontrem dentro das suas vidas. Para que possamos fazer jus às frases dos ensinamentos e tantas parábolas do nosso Mestre Jesus. E uma delas, o Dr. Bezerra de Menezes refletia: não deixeis a luz debaixo do alqueire. Mas, primeiramente, devemos buscar a nossa luz. Como transmutar luz para tantos que caminham juntos, se nós não temos luz? Como nós buscamos essa luz interior? Através da humildade, da perseverança e da vontade. Através do esforço diário, da luta contra as nossas tendências inferiores, que são muitas, nos acorrentam às existências passadas. Mas com a certeza de que cada dificuldade, de cada pedra que aparece em nosso caminho, muitas vezes colocada por nós mesmos, o auxílio espiritual estará sempre conosco, nos trazendo a luz das nossas vidas, nos trazendo a oportunidade de brilhar a luz das nossas almas, buscando as oportunidades que a cada dia nos surgem, de aprimoramento, de reflexões, de reforma íntima.
oportunidade como esta que nós temos hoje, de estarmos juntos, nesse momento de congraçamento, todos no mesmo patamar, todos na mesma vibração, buscando as mesmas coisas. Então agradeço a oportunidade de estar com vocês, que sejam inspirados para reflexões e novas caminhadas, e que aproveitem intensamente a oportunidade deste dia, dessa tarde e do dia de amanhã. Muito obrigado.